Olá, Napoleão Hill, no livro A Lei do Triunfo, fala sobre os 6 medos básicos da humanidade. E hoje eu vou trazer eles para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles e sobre de que forma os óleos essenciais eles podem auxiliar a transmutar esse medo. Então, esses 6 medos básicos são o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença, o medo da morte e o medo da crítica. Então, esses são os 6 medos básicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. O medo da pobreza, então. Todo mundo quer ter dinheiro. Dinheiro é importante? Com certeza dinheiro é importante, né? A gente ter como suprir com as nossas necessidades básicas, poder pagar aluguel, comida, ter dinheiro para a gente poder sair, viajar, tudo isso é importante, né? Não adianta dizer que dinheiro não é importante, é sim importante. Dinheiro é o mais importante. Aí eu, no meu conceito, eu acredito que não seja o mais importante, que tem coisas mais importantes do que dinheiro. Por exemplo, a minha saúde, a saúde da gente, às vezes você pode ter muito dinheiro, mas depende da doença, você não consegue curar isso, né? O dinheiro não cura. Auxilia no tratamento com certeza, mas para mim a saúde ainda é a coisa mais importante que a gente pode ter. E quando a gente fala em relação ao dinheiro, para muitas pessoas, ainda mais né, nesse momento, né, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que está em casa por causa do lockdown, tem muita gente que teve a renda que diminuiu, né, devido ao fato de não estar trabalhando. Então, o dinheiro, ele é uma das causas que mais influencia na questão da depressão das pessoas, né? Você não conseguir arcar com os seus compromissos financeiros. Então, sim, dinheiro é muito importante e todo mundo precisa dele. E os óleos essenciais, então, que atuam nessa questão da energia do dinheiro, porque muitas vezes a gente tem crenças limitantes em relação a dinheiro, né? A gente vem de uma criação onde a gente sempre ouviu os nossos pais falando que dinheiro é sujo, não encosta nesse dinheiro que tá sujo, dinheiro é difícil de conseguir, dinheiro tem que trabalhar duro para conseguir. Isso são algumas das crenças, né? Tem muita coisa em relação a dinheiro, a crença de dinheiro. E isso tudo tá aqui, ó, no nosso inconsciente. Então, para muitas pessoas é muito difícil manifestar o dinheiro na sua vida, né? E contando que tem N fatores que envolvem a questão de dinheiro, né? Uma coisa que você precisa, tipo, você tem que estar alinhado, né? Suas ações com os seus pensamentos. Isso também é uma coisa que interfere bastante quando se trata de dinheiro. E os óleos essenciais, então, que ajudam nesse processo de manifestação, né, que eu falo, o óleo essencial de gengibre. Ele traz essa característica forte de manifestação, e aí não é só sobre dinheiro, é sobre prosperidade de uma forma geral, sobre qualidade de vida, de saúde, bons relacionamentos, dinheiro. E o óleo essencial de louro. O que o louro faz? O louro justamente ele transmuta essas crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro. Então, esses 2 óleos essenciais para quem tem problemas financeiros. E o mais importante de tudo isso é que quando você vai utilizar esse óleo essencial de gengibre ou de louro, você ter justamente uma intenção muito clara. Quando for usar o de louro, do que você quer, de que crença que você quer remover, né? Quando for usar o gengibre, para que você está utilizando ele? É para dinheiro? É para bons relacionamentos? Intenção clara, né? Isso faz toda uma diferença quando você vai usar um óleo essencial para uma questão energética, né? Para tratar a energia do ambiente, para usar para alguma finalidade específica. E aí você vai dizer, lá vem a Neida com as mandingas dela. Gente, é energia.
Do mesmo jeito que tudo tem energia, o óleo essencial também tem. E qualquer pessoa com um pingo de inteligência e de sabedoria que tenha, ela jamais vai usar um óleo essencial, a energia de uma planta ou qualquer coisa que seja para fazer mal para alguém. Porque todas as pessoas que de uma forma sábia utilizam isso, sabem que se você fizer isso desejando mal de alguém ou para algum processo nesse sentido, isso vai voltar para você. Então, sempre com muita sabedoria, com muito amor, com muita energia positiva e sempre para você quando você vai usar, não para os outros, né? Então, quando você vai fazer um processo desses de energia, de querer trazer alguma coisa para sua vida, foque em você, né? Foque na sua vida. O próximo medo que a gente vai falar, então, é o medo da velhice. Eu acho que a velhice, ela faz parte do ciclo da vida, né? Queremos todos chegar à velhice, se Deus quiser, mas eu sempre penso que esse medo, ele está justamente ligado a como eu vou chegar na minha velhice, né? Eu vou estar ainda bem, vou estar com saúde mental, vou estar bem fisicamente para conseguir aproveitar esse ciclo da vida também, da forma que dá. E outra coisa que eu acho que tem muito a ver com esse medo de velhice poxa, vou estar sozinha, vai ter alguém para me cuidar, eu vou incomodar meus filhos, de que forma que vão cuidar de mim? Tudo isso tem muita coisa a ver com esse medo de velhice, né? E querendo ou não querendo, a velhice, o medo também vem muito dessa coisa de estar mais perto da morte. Eu acho que o medo da velhice e a morte, eles estão muito interligados, né? Então, o que eu posso falar para vocês em relação à velhice é que a gente tem que se cuidar hoje para chegar muito bem nesse ciclo da vida e conseguir aproveitar ele também, né? Então, vamos cuidar da nossa alimentação, vamos vamos ter hábitos mais saudáveis, meditar para nós chegarmos lá com uma mente saudável, tá? Cuidar da nossa alimentação, praticar exercícios físicos, na medida que o nosso corpo, a gente vai envelhecendo, também o nosso corpo físico, ele também já não vai mais respondendo, né, de acordo, então existem práticas específicas para pessoas com mais idade, mas se movimente, se mantenha em movimento, isso é muito importante, né. E aqui eu trago alguns óleos essenciais justamente para essa questão de conseguir manter a nossa mente saudável, né? E também para a questão de dores físicas, quando a gente vai ficando mais velho, né, com mais idade, começa a doer, né? As articulações começam a doer, então eu vou trazer os óleos essenciais para essa finalidade. Para a mente, então, o óleo essencial de alecrim e de hortelã-pimenta, que ele mantém essa clareza mental, né, esse foco. E para a questão de dores físicas, o Vitigrin, que ele é muito indicado para artrite, artrose, para todas essas dores musculares e ósseas também. Tá? O próximo medo que nós vamos falar então é o medo da crítica. E esse é o medo que eu já trouxe aqui para vocês em alguns outros momentos, o medo do que os outros vão falar, né? E o quanto isso paralisa a gente, paralisa, né, as pessoas, que elas acabam não fazendo aquilo que elas querem fazer porque elas têm medo do que as outras pessoas vão falar. Eu acho que esse é um dos piores medos, assim, para mim, porque vocês pensam que todas as pessoas que assistem os meus vídeos, eles concordam com isso que eu falo, ou eles acham isso interessante? Não, tem aquelas pessoas que vêm assistir só para ficar criticando depois. Agora, isso é uma coisa que faz mal para mim ou isso faz mal para essa pessoa que tá ali perdendo tempo assistindo uma coisa da que ela não gosta? Vai fazer uma coisa que seja útil para você. Vai assistir alguma coisa que agregue valor para você, ok? A gente não vai ter sempre as pessoas concordando com aquilo que nós estamos fazendo, mas eu estou aqui falando para essas pessoas que gostam de óleos essenciais, que acreditam em terapias integrativas, em métodos mais naturais de saúde. É para essas pessoas que eu estou falando, sabe? E não é todo mundo que acredita nisso,
Não é todo mundo que concorda com isso e tá tudo certo. Como eu também tem muitas coisas que eu não concordo. Só que eu não vou lá perder o meu tempo assistir alguém de quem eu não goste, ou do conteúdo, ou algo nesse sentido. E eu vou aproveitar o meu tempo assistindo alguma coisa que me agregue, né? Então, eu acho que a gente não pode deixar de fazer aquilo em que a gente acredita, que seja correto, que vai agregar valor às outras pessoas pelo que os outros vão falar, né? Então, eu penso dessa forma, né? E às vezes dá aquela coisa de, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? É lógico que a gente às vezes pensa dessa forma, mas a gente não pode se deixar paralisar pelo que os outros vão pensar ou falar, né? E o óleo essencial que então ajuda nesse processo, né? Nos libera desse medo da crítica, do medo do que os outros vão falar, é o óleo essencial de junípero. Ele traz justamente essa questão da proteção de negatividade e também dos nossos próprios bloqueios, né? Porque muitas vezes a gente deixa de acreditar na nossa capacidade. Não é nem o medo do que os outros vão falar, nós não acreditamos na nossa capacidade. Então, o óleo essencial de junípero, ele transmuta essa percepção sobre nós mesmos. O próximo medo que nós vamos falar é sobre o medo de perder o amor de alguém. Esse é um dos grandes medos da humanidade também, né? Essa questão dos ciúmes, da obsessão pela outra pessoa, pela pessoa que está ali com você. Eu acredito que a gente não perde ninguém. Os sentimentos, eles se transformam. E se aquela pessoa tá ali com você, é porque ela quer estar ali com você. E você não tem como prender alguém, né? Ou perder alguém. Eu gosto muito de uma frase que diz que o amor não prende, o amor liberta, né? Isso para mim é muito válido. Então, se for para ter uma relação, que seja uma relação saudável. Para mim não existe aquela coisa de duas metades que se encontram, você precisa estar inteiro, né? E aí você ter uma relação onde tenha duas pessoas que estejam inteiras e que queiram evoluir e crescer junto. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para estar falando sobre esse assunto, mas é dessa forma que eu penso, né? E essa questão também de perder o amor de alguém, eu acho que tem muito a ver com a nossa própria falta de amor, o amor próprio, né? A autoestima, a gente se amar, porque não tem como você entrar numa relação se você não estiver bem consigo mesmo, se você não se amar, se você não se cuidar, se você não se respeitar, né? Porque tem muitas relações assim que você acaba se ferindo, se machucando em prol daquela outra pessoa. E eu acho que a relação não é para isso, não serve para isso. Então, antes de você querer procurar alguém, né, você tem que estar inteiro, você tem que ter amor próprio, você tem que ter autoestima, você tem que se bastar. Eu acho que esse é o termo, né? E se essa relação for para agregar, que ótimo, né? Que venha. Agora, se não der certo, não deu certo, parte para outra. Você tem que ter essa questão do amor próprio, da autoestima e de poder entender que talvez não era para ser, talvez é para ser outra pessoa, enfim, parte para outra, segue a vida. Tendo uma autoestima, um amor próprio, eu acho que isso já é mais fácil de lidar, né? Os óleos essenciais, então, indicados para essa questão justamente de elevar a nossa autoestima, o nosso amor próprio, para nós estarmos bem conosco, né? Estar bem consigo mesmo, para daí poder procurar uma relação, é justamente o gerânio, que traz e que abre o cardíaco para uma relação saudável, né? Ele traz essa questão de dar e receber amor, porque muitas vezes você só dá e você não recebe. Ou então você recebe e não consegue retribuir da mesma forma. Então, óleo essencial de gerânio, óleo essencial de lang-lang, que traz toda essa parte da sensualidade, né? Também é muito forte para abrir essa questão do amor na sua vida, né? De você se abrir para o amor. O óleo essencial de bergamota também, que a bergamota ela traz alegria, ela traz compaixão, ela traz essa questão
de você se amar. É muito forte. Próximo medo que nós vamos falar é o medo da doença. E para mim, a doença ela sempre vem como uma mensagem, né? Algo não está certo, algo deveria ter sido visto antes, porque estudos comprovam que mais de 80% das doenças físicas, elas têm um fundo emocional, né? É a questão da somatização, da doença psicossomática que falam, né? Aquela questão emocional acaba somatizando e causando uma doença física. E você já ouviu falar que se você não para, o teu corpo ele vai te parar? Então é isso. E por isso também eu sempre falo que não adianta só você tomar um remédio para aquela dor física. Você precisa procurar um tratamento, uma ajuda que vai curar, que vai tratar você em todos os níveis, né? Porque senão essa doença ela vai voltar. Se você só tratar ali uma dor de estômago que tem uma origem psicológica, de um estresse, de uma ansiedade, e você continua ali fazendo aquilo que te causa isso, aquela dor vai voltar, né? Então, eu insisto muito nisso. E os óleos essenciais, eles têm justamente essa característica, né? De tratar físico, mental, emocional, espiritual, energético. Por isso que eu gosto tanto dos óleos essenciais e sempre trago eles com essa visão para vocês. E por último, então, nós vamos falar sobre o medo da morte. O medo da morte, ele tem muito essa questão... ele vem muito com essa questão da religião, né? Quando a gente foi educado em relação a céu e inferno, certo, errado. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Também o fato de nós não sabermos o que acontece depois da morte, né? Quem é que sabe dizer o que vai acontecer depois da morte? Eu não sei dizer. Eu tenho a minha crença, o que eu acredito, mas isso é o que eu acredito. Pode não ser o que você acredita. Eu acredito que nós somos seres espirituais numa experiência terrena e que após a morte a gente volta para o plano espiritual. Mas isso é a minha crença, tá? É o que eu acredito. E eu tô certa, eu tô errada, eu não sei, eu só vou saber depois que eu morrer. Então, lógico, todos nós temos medo da morte. Eu tenho medo da morte também. Isso é algo natural, mas é algo também que a gente tem pouca certeza nessa vida, né? Mas que a gente algum dia vai morrer, isso não tem como escapar. O que eu posso dizer? Tem os óleos essenciais que então eles auxiliam assim no processo paliativo ali no final da vida, que eles trazem esse conforto, né? O óleo essencial de espruce canadense, ele é um óleo essencial utilizado para cuidados paliativos, justamente para pessoas que estão ali, então, no final da vida, para ele trazer, assim, uma questão de conforto espiritual, né? E ajudar nesse processo. Óleo essencial do Líbano também, então, ele traz toda essa questão de conexão com o espiritual. E o óleo essencial de mirra também é muito utilizado para a questão assim de processos paliativos, né, final da vida. Tá bom, pessoal? Isso é o que nós tínhamos para hoje. Foi meio pesado assim o conteúdo, mas espero que você possa ter tirado alguma coisa que possa aproveitar na sua vida, tá bem? Até mais!